Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para falarmos sobre justiça social. E hoje a gente traz mais uma vez o caso da PM que foi presa por se recusar a trabalhar além do seu horário normal e que precisava amamentar o seu filho, né? Então, veja bem, uma das coisas que a gente já começa aqui falando é a quantidade de mulheres, principalmente na polícia militar, em que vem reclamando de assédio sexual, assédio moral e que não tem os seus direitos. Ela não tem direito a ser tratado com dignidade dentro da corporação. O que a gente observa principalmente é que o ambiente militar ainda continua sendo aquele ambiente machista e que acredita que a mulher não é capaz de estar no meio deles a não ser para fazer alguma atividade administrativa. E aí a mulher sempre é vista e observada como um objeto de desejo, um objeto sexual, e é por isso que a maioria delas sempre se começa com assédio sexual, sempre tem algum superior lhe assediando. E aí, no caso dela também, eu nem sabia, ela já tinha sido transferida devido a alguns motivos desse tipo. Pediu para ir para a capital, para São Luís, achando que lá poderia ser melhor, e com apenas 2 ou 3 meses já aconteceu isso. E agora, nessa matéria, ela deixa claro abertamente que a única saída que ela vê é pedir exoneração. Então veja, em menos de um mês, eu já falei do outro caso anterior também, que no estado do Rio de Janeiro, que a policial militar, agora estou em dúvida, foi Rio de Janeiro ou foi São Paulo? Estou em dúvida agora, mas tem a matéria aí, está aqui no canal também. Que a policial ela foi perseguida e, mesmo denunciando o agressor, ela só viu como saída também ser exonerada. Por mais que ela gostasse de trabalhar na polícia militar, a exoneração era a única saída, porque senão ela ia ser perseguida. Outra coisa que é interessante é que quando você, como mulher, leva uma determinada denúncia à frente, quem vai, dentro da comissão que vai julgar aquela denúncia, é formada muitas vezes pelos próprios superiores em que ela está denunciando. Então a coisa é muito complicada, não existe assim um grupo, não existe algo que seja especial para analisar esse caso e que seja de fora da corporação, ou pelo menos daqueles do ambiente militar proveniente daqueles que estão na ativa. Não tem. Então é uma área completamente, sei lá, nojenta de certa forma quando se trata do amparo aos direitos da mulher. Então, para que vocês possam observar, porque é como ela mesma fala, quem está aqui fora não dá para notar o que realmente uma mulher passa dentro de um ambiente militar como esse. E são em todos os ambientes militares, porque não é o nome a polícia militar. Não, mas a gente sabe que qualquer instituição é formada por pessoas. Sendo que entre as pessoas, entre os soldados, como eu já comentei no vídeo anterior, que ela em si ela não é nem soldada, nem existe essa palavra, é a soldado. Começa por aí, é a soldado. Então, é um ambiente completamente machista. É um ambiente em que não vê a mulher como uma pessoa capaz de trabalhar nas operações na mesma altura do que eles. E quando atinge na hierarquia outros cargos, né, como no militarismo sempre tem, piora as coisas, não melhora, piora. Porque ela pode até ser respeitada naquele determinado momento, por ser autoridade, mas ela vai sempre notar que aquilo dali é falso. E vai chegar momentos em que aí vem um assédio. Começa com assédio sexual, e aí quando não dá certo, a maioria das vezes não dá certo, então parte para o assédio moral. E aí a perseguição continua, e a única saída que a maioria das policiais tem é exatamente pedir exoneração para não ser perseguida, para não manchar a sua carreira, a sua vida profissional. Então, vamos à matéria, né? Aqui essa reportagem aqui foi feita exatamente ontem,
né? Foi atualizado às 6 horas, mas foi aqui está à tarde quando colocaram pelo G1 do Maranhão, em que ela diz o seguinte: não me vejo mais na PM. Diz policial que foi presa ao se recusar fazer hora extra por precisar amamentar o filho em São Luís. Na realidade, eu já falei na outra, ela além dela estar, além do horário dela, ela não tinha se alimentado e foi negado o direito dela a amamentar o filho. Então, ela mesma disse, então nesse caso eu vou preso, que eu também aqui não vou ficar. Foi presa, no outro dia foi solta, e a partir daí a gente está esperando ainda a apuração desse caso direito ainda. Em entrevista G1, a soldado Tatiane Alves, 32 anos, revelou que deve pedir exoneração do cargo. Ela afirma que já foi vítima de outros casos de assédio moral e sexual dentro da corporação e se sente injustiçada. Então, essa nova notícia que ela traz aqui, essa nova informação, então eu não conhecia, eu achava que aquela era a primeira vez, não era. Então ela dá aqui a entrevista, mas a gente vai direto para o que tem aqui na matéria, para que principalmente vocês mulheres, vocês dos grupos que a gente está, eu também acompanho vocês sobre a violência contra a mulher, possam observar como a mulher é tratada dentro do militarismo, como é tratada dentro da polícia militar. Quando você tem uma pessoa, uma mulher que é policial militar, seria interessante que você sempre estivesse perto por ela, se perguntando como está, e aí, tá tudo bem? Porque a maioria precisa de apoio. A maioria são injustiçadas. Essa é a realidade. Quase 20 dias após ter sido presa ao ter se recusado a fazer hora extra para amamentar o filho, a soldada da Polícia Militar do Maranhão, Tatiane Alves, 32 anos, revelou em entrevista exclusiva ao G1 que deve pedir exoneração do cargo. A soldada explicou, pronto, graças a Deus que pelo menos aqui na reportagem já coloca soldada, porque realmente é estranho quando é dentro do ambiente militar, não tem jeito, é sempre a soldado, né? Então aqui está certo, é uma palavra, um substantivo que poderia muito bem ter masculino ou feminino. Isso aqui é frescura, é algo que é imposta por essa ideia machista, né? De ser um ambiente completamente dominado pelo homem. A soldada explicou que após o fim do tratamento psicológico, no qual ela tem sido submetida desde o episódio, ela deve pedir para sair da corporação onde trabalha há quase 8 anos. Ela afirma que teme por novas retaliações. E aqui é a fala dela, né? Considera a polícia militar muito importante para a sociedade, mas o militarismo eu acho muito defasado, que não precisa ser modelo. Eu não me vejo mais na PM, porque eu não aceito mais algumas situações. Então sei que vou sofrer ainda mais retaliação aqui. Eu prefiro pedir exoneração e procurar outro meio de trabalho. E vou fazer isso após o fim do meu tratamento. Então aqui foi o que ela realmente falou. Então vamos lá, Tatiane Alves afirma que essa não foi a primeira vez que foi vítima de casos de assédio moral e até sexual dentro da PM. A soldada chegou a desenvolver problemas com ansiedade e depressão e por conta disso chegou a ficar 1 ano afastada do trabalho e tratamento. E mais uma vez aqui, quando estou dando aula também de ética e cidadania, eu sempre falo o seguinte: o assédio, ele na maioria das vezes começa com assédio sexual, e quando o agressor ele não consegue o que ele quer, então ele parte para um assédio moral. E esse assédio moral, na maioria das vezes, pode ser publicamente mesmo, mas muitos, agindo com a certa esperteza, digamos assim, procura assediar em momentos em que a vítima ela está só. Procura assediar de forma que só a vítima nota que é o assédio. Não deixa muitas pistas. O assediador, às vezes, ele faz exatamente isso para que, quando a vítima, porventura, for denunciá-lo ou tentar, procurar ajuda, ele possa muito bem dizer que tudo isso é mentira, que é uma armação. E outra coisa, a maioria dos assediadores, e aí está o perigo, são consideradas pessoas, como é que eu posso dizer assim, de bom caráter, pessoas que são admiradas, né? Pessoas elogiadas na sociedade, no meio em que trabalha. Então, ele não deixa pista para a sociedade que ele é um assediador. Ele vai direto. Lembre-se do João de Deus da vida,
Lembre-se de vários e vários outros que já aconteceram em que as pessoas jamais diriam, não tinha a não ser as vítimas. E as vítimas, sabendo que essa pessoa tem todo esse status, é reconhecido pela sociedade como uma pessoa de bem, então ela sente medo até de denunciar, exatamente por isso, porque ela termina indo contra essa sociedade que acredita que ele é uma pessoa de bem, que ele não é capaz de fazer aquilo, né? Então, esse assediador pode estar na política, pode estar no meio televisivo, pode estar dentro da sua casa, pode estar na vida militar, em qualquer local. E é um dos cuidados em que devemos ter, certo? Ao G1 Soldado, que é natural de Imperatriz, cidade localizada no sul do Maranhão, explicou que a mudança para São Luís foi uma forma de evitar novos casos e recomeçar a vida com a família. Eu já passei por problemas psicológicos devido ao assédio sexual que sofri ano passado na instituição. Então fiquei praticamente um ano afastado em tratamento contra ansiedade e depressão. Então solicitei a transferência para São Luís, pensando que fosse diferente. Mas chegando aqui, com menos de 2 meses aconteceu isso. Então veja bem, 2 meses, e o pior de tudo é aqui, ó. Virei acusada. O caso da soldada Tatiana Alves virou alvo de um inquérito policial militar, que apura uma conduta ilegal dela ao se recusar a permanecer no posto de trabalho. A Promotoria de Justiça Militar, que responde em caso de prisão, também abriu um inquérito para investigação do caso. E aqui é interessante, como eu já venho falando desde o início. Essa promotoria, ela é formada por pessoas também do alto escalão, tudo mais, mas na maioria das vezes são essas pessoas que são os assediadores, ou esses assediadores estão entre essas pessoas. Não significa dizer que todo o grupo formado para analisar o caso são de assediadores, não. Mas os assediadores, na maioria das vezes, são convocados para participar. Fazem parte, nem convocados, já existe aquele grupo próprio para isso. A soldado diz que se sente injustiçada e afirma que por muitas vezes os direitos dos policiais militares são negados diante superiores. Mesmo sendo vítima dessa situação, eu fui colocada como acusada. Então, de acordo com o Código Penal, a minha conduta seria ilegal. Eu me sinto injustiçada, mas não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece comigo. Eu achei necessário mostrar para a sociedade como é dentro dos portões da instituição. Infelizmente, a gente é muito oprimido e os nossos direitos são negados em várias situações. Ambiente tóxico, e aqui é o principal. Olha, eu defendo o trabalho da Polícia Militar, sim, mas lá dentro tem que mudar, porque quando não tem policial militar envolvido com corrupção, envolvido com crime organizado, envolvido com drogas, envolvido, sei lá, com alguma coisa, existe essas condutas que não é cabível, né? O relato da soldada Tatiana Alves se juntou aos tantos outros que revelam casos de assédio, opressão e humilhação dentro da Polícia Militar do Maranhão. Ao G1, ela afirma que não esperava que o caso tivesse tanta repercussão, mas espera que, a partir disso, algo possa ser feito para evitar que casos como o dela se repitam. Claro que vai dar uma parada, mas repetir é quase certo, porque é difícil do dia para a noite mudar essa situação. É muito difícil. Eu esperava que isso fosse resolvido administrativamente, mas tornou uma proporção tão grande que me assustou. Mas a população não entende como é a polícia militar. Só quem está lá dentro sabe o quanto a gente é oprimido, é humilhado e a gente não tem amparo legal para o assédio moral. Infelizmente, não tem um órgão responsável por essa denúncia. Quando a gente denuncia, é a Corregedoria da Polícia Militar, que é formada por oficiais. E a maioria dos assediadores são oficiais, que acabam escondendo a situação. E mais do que isso, como eu falei, muitos desses oficiais fazem parte também desse quadro que vai analisar. Então, é complicado. Aqui está a situação do dia também, que ela disse que ela não iria fazer, não iria participar. De acordo com Tatiane, mesmo com a repercussão do caso, muitos colegas da corporação prestaram apoio à situação. Sim, porque não é apenas as mulheres são assim, muitos homens também, né? O assédio moral, ele acontece de várias formas diferentes, porque quem está acima sempre acha que todos que estão abaixo devem obedecer sob qualquer circunstância. E aí está o problema, né?
Recebi muito apoio, não só das policiais femininas, que sofrem assédio sexual desde o curso de formação, onde muitos já têm um pensamento machista de que a gente entra na corporação para servir de objeto. Mas os homens também sofrem assédio moral e muitos entram em contato comigo. Muitos falaram sobre a perseguição velada, onde muitos usam o próprio sistema militar para nos punir por algum questionamento, já que não podemos questionar nada na PM. Então, o caso que aconteceu, a gente já falou, é só vocês dar uma olhada também no vídeo que a gente tem aí no canal, falando sobre o momento em que ele estava trabalhando. Era a festa de São Luís, né, da cidade. Ela já estava com as suas 6 horas corridas de trabalho e de última hora é que todos os policiais envolvidos foram informados que eles teriam que ficar até o final da festa. E esse final da festa, nós não sabemos que hora era essa, que hora que ia terminar. E todos eles sempre trabalhando a pé, claro, sem ter descanso, e sem se alimentar. Quando na realidade, na maioria das situações, quando a gente está aqui, por exemplo, quando era também agente judiciário aqui na cidade vizinha de Parnamirim, então toda vez que a gente estava também em determinadas festas, mesmo que se ia fiscalizando, a gente tinha nosso lanche. E existia aquela escala onde uns descansavam e outros continuavam dentro. Pronto, a festa do boi, que é em Parnamirim, Cerco da Folia, demais festas que tem durante a alta estação na praia de Pirangi do Norte. A gente, sempre quando era escalado, a gente tinha todo um apoio, todo um aparato, lanche, descanso na hora H, tudo isso. Mas, pelo que eu estou vendo aí, além de estar direto ali 6 horas, sem lanche, sem nada, é avisado de última hora, que é mais um erro. E no caso dela, que tinha uma criança, né, um filho para amamentar, também foi negado esse direito. E aí, esse erro aí, como eu já falei antes, é algo que extrapola a questão digamos assim, da lei militar. Não, isso aí está dentro da Constituição, e a Constituição é acima de qualquer outro código. Seja civil, seja militar, seja penal, a Constituição brasileira é o principal livro e é a lei propriamente dita, que todos nós temos que seguir. Então, eu trago esse caso mais uma vez para que a gente possa começar a refletir como a mulher ela é tratada no ambiente de trabalho, e principalmente naqueles ambientes em que a população deve acreditar que existe toda um amparo, toda uma proteção. Afinal de contas, são esses profissionais que vão para a rua fazer a segurança de toda a população. Uma mentira. Na maioria das vezes, na hierarquia, quem está lá em cima nem deveria estar lá. Não existe uma forma correta de se escolher. Não, você entra na polícia através de concurso, passa nos testes de aptidões, etc e tal, e a partir daí você vai galgando determinados cargos lá dentro, mas só que isso não tem um certo controle, não, vai de acordo com os pré-requisitos necessários para você subir de cargo. Você conseguiu, pronto, não importa lá dentro quem é você, não importa qual a sua conduta, não importa o seu comportamento, como eu posso dizer assim, o que você traz de qualidades pessoais, nada disso é analisado. E a vida é uma vida bruta, estúpida, em que aqui a gente está falando do Maranhão, mas pode ter certeza, acontece em todos os estados brasileiros, tá ok? Então, essa é mais uma matéria. Se inscreva no nosso canal, a gente sempre vai ter coisas diferentes para falar. Não vamos apenas falar sobre a questão da violência contra a mulher. O nosso canal é aberto sobre justiça social. O vídeo anterior é sobre a questão do delegado da Cunha. Existe também em relação à política, Covid, muitas coisas. E a gente seleciona aquilo que naquele momento a gente acha necessário para falar. O próximo vídeo é capaz de a gente tratar de mais algo que está acontecendo e que envolve as mulheres, mas aí já existe um outro lado da moeda. Capaz de a gente vai ver se pega todo o material para fazer um vídeo sobre a questão, mais uma vez, da Juliana Bond, né, Bond do Forró, e a polêmica que existe entre ela e a sua
a banda em que ela trabalhava anteriormente, né? E eu já fiz um outro vídeo sobre ela. É claro que a maioria das pessoas que estão lá acompanhando ela nas redes sociais, que são homens, né? O interesse é outro e não a questão da música e da vida artística dela. E o que eu trago no primeiro vídeo é interessante, não vou comentar aqui, vocês deem uma olhada lá. É o vídeo mais procurado no canal. Sendo que é interessante também a gente trazer para o ambiente feminino, para os grupos também em que trabalham sobre a violência contra a mulher, porque existe dois lados da moeda. Existem aquelas mulheres que representam vocês e existem aquelas outras que infelizmente é como se puxasse para trás, né? Todo aquele aparato de direitos, tudo aquilo que vocês procuram para deixar de ser vista pela sociedade como um objeto de desejo dos homens. A Juliana Boni, que vai ser o próximo, então ela é alguém que trabalha contra essa correnteza. É alguém que faz, mesmo que agora até descobri, casada também, tal com o MC, até eu esqueço agora o nome dele lá, maluquinho, sei lá. É uma pessoa que trabalha contra a maré e que, é claro, a maioria dos caras que adoram, que olham mais as redes sociais em busca dessas atitudes, né, não legais, dessa coisificação do corpo feminino, então gosta muito porque ela hoje é mais isso, procura mais isso do que utilizar a sua voz, que é muito bonita, né, canta bem, mas ela não quer saber disso aí, ela sabe que ela ganha muito mais likes se ela mostrar um outro lado da vida dela. Mas isso aí é assunto para o outro vídeo, né? Por hora, esse aqui. Se inscrevam, dê o seu like, ative o sininho e até a próxima.